Olá, boa tarde. Este é mais um vídeo que eu espero que vocês venham a gostar. E se o fizerem, não se esqueçam de de subscrever, pôr um like e porem as questões que quiserem. Agora, a minha mulher vai falar, será a primeira e depois serei eu. Boa tarde a todos vocês e vamos então começar. É a minha vez de ser eu a começar e então nós vamos falar-vos, como sabem, sobre os orques e os greys. Vou então começar. Portanto, hoje vou falar-vos sobre uma raça, espécie, que tem trazido muito interesse e, através dos mídias, através dos tempos, portanto, muita gente fala sobre eles, sobretudo os mídias, como vos disse, põem mil e uma hipóteses de quem são, de quem não são, se existem, se estão aqui. Então, vamos falar-vos um pouquito sobre isso. Vocês sabem que grey, o termo grey em português significa cinzentos. Como uma drago, eu vou dar-vos algumas informações que temos sobre essa raça. Portanto, os grey são raças e espécies que existem na nossa galáxia. Pelo menos deste lado da galáxia, pois do lado do Conselho das Sombras não há nenhum. A esta raça, à raça grey, dá-se o nome de observadores, porque realmente eles observam. É uma das suas funções. É observar aquilo que se faz, aquilo que... Bem, que toda a gente faz, pode-se dizer assim. São os observadores. Eles estão geralmente divididos em 3 espécies. São os greys altos, os greys baixos e os greys azuis. Eles são diferentes. São diferentes uns dos outros e também têm funções diferentes. Mas todos eles são viajantes no tempo. Portanto, ou seja, a raça ou espécie grey é uma raça viajante no tempo. Varia mais ou menos de 100 mil anos no passado e 80 mil anos no futuro. Foi, digamos que há relativamente pouco tempo galáctico, que eles começaram a manifestar-se, a aparecer, se assim quisermos. No entanto, isso não impede que já tenhamos alguns dados sobre eles. Bem, nem todos os greys vêm do mesmo lugar. Alguns são oriundos da orla mais próxima e para a frente da galáxia. Estes são os chamados cinzentos altos ou grey altos. Eles entraram neste braço
quase de frente para o Conselho de Anciãos, portanto, quase de frente para o CA. E foram barrados por um motivo muito simples. É que eles nem sequer se fizeram anunciar. E isso não é permitido. Então, claro, tiveram que parar e depois a bem, pois se fosse a mal, tinham lá ficado todos, não é? Não teriam entrado. Falaram. Explicaram-se. Ficámos depois, ou então, a saber que vinham ter com outros viajantes temporais de um planeta que estava nas coordenadas deles 17K, 28W e 3Z. Aqui ninguém sabia onde era. É que ninguém sabia mesmo quais eram essas coordenadas onde ficavam situadas. Porquê? Porque essas coordenadas não eram usadas pelo Conselho. Então, contatámos formalmente os Dracos, que, por sua vez, nos passaram, a nós, Dragos, os factos, as informações que tinham. Vocês sabem que pertencemos a raças semelhantes. Os Dracos, os Dragos, os Serpentês. Vocês já sabem isso. Acreditem que houve conversações intensivas para compreender quem eram estas figuras. Interrogámos os Greys Altos sobre o assunto e soubemos que eles apenas tinham tido conhecimento da chegada dos Greys Pequenos e nada mais. Portanto, era a única coisa que eles sabiam. Vocês também sabem, porque já vos foi dito várias vezes, que as raças Draco e Drago, portanto, draconianos e dragonares, ou dragões, são raças que funcionam manobrando o espaço-tempo. Portanto, como vos disse, já vos expliquei também isto num vídeo. E estamos habituados a fazê-lo em quase todas as situações. Se assim não fosse, como é que nós poderíamos controlar a nossa zona galáctica? Seria impossível de outra maneira. Mas a forma dos Greys Altos era singular. Como o nome diz, eram altos, uns 2 metros de média de altura, muito magros, fininhos mesmo, sem musculatura alguma, com os crânios muito compridos, os olhos amendoados, 4 membros, 2 superiores e 2 inferiores, sem pálpebras, os olhos eram amendoados e a boca pequenina, sem dentes, mas com placas ósseas. Também não tinham órgãos reprodutores que fossem visíveis. Pelo menos que fossem visíveis. Era este o aspecto deles. E, finalmente, soubemos, então, quem procuravam. Então, aí apareceu um novo problema e garanto-vos que não foi nada, mesmo nada, fácil de resolver.
é que a espécie que esperavam ainda não tinha aparecido, ainda não tinha chegado. E o que fazer? Bem, deixámos-los lá no espaço, à espera da raça, espécie que eles estavam à espera, e com eles ficaram somente algumas navesitas, mais nada. Foi um erro que custou caro, porque descobrimos que não devíamos ter feito isso. Eles foram obliterados por uma armada de chegados que eram chamados da raça do equilíbrio, os tais orques, que também já muitas vezes vos falei deles. Estes orques, além de destruírem os nossos navios estelares, absorveram a maioria dos Grey, portanto, dos Grey altos. Quando os Grey pequenos chegaram, eles não contavam com aquilo, lógico. Eles estavam a ir ao encontro dos Greys altos. E o que aconteceu? Foram quase totalmente chacinados pelos tais orques. Sobraram alguns que fugiram e se separaram por um raio de 30 anos-luz. Mas as armadas dos piratas, desses piratas orc, também não ficaram impunes. A maioria delas foi enviada para o Oblivion. E aqueles que conseguimos capturar, ao verificarmos, mostraram que tinham infectado e possuído os corpos dos Greys. Ou seja, os Greys tinham-lhe servido de alimento, eles sugaram a sua energia, a sua essência, mataram-nos e ocuparam os seus corpos. Portanto, já tinham sido tocados. E sabem que o toque de um orc, a maior parte das vezes, para além de ser terrível, é terminal, é fatal. Mas temos uma pergunta. Afinal, de onde é que, ou de que planeta é que essa raça de Greys pequenos, tinha vindo? Não sabíamos. E só houve uma hipótese do futuro. E ao pensarmos nisto, fomos lá. Viajámos no futuro, ou viajámos para o futuro, à procura deles. Viajámos 100 anos, a partir do agora, e nada, não encontramos nada, nem vestígios deles. 500 anos, a partir do agora, nada. 1000 anos, e mais uma vez, nada. Mau. Mas então, de que ano no futuro é que eles teriam vindo? Avançamos, então, mais 10.000 anos e, mais uma vez, nada. Por fim, só quando avançamos 50.000 anos é que
os encontramos. E eram então não só a raça dominante, como também a única raça existente. Animais, nem vê-los. Não havia animais. Não existiam nenhuns. Plantas, bem, somente algumas. E, olhem, conversámos com eles. Era a única coisa, a única hipótese que tínhamos, a única coisa a fazer. E sim, realmente, estivemos à conversa com eles. Agora, o resto vai ser continuado pelo meu esposo e eu digo-vos, ou deixo-vos com um até já. Agora é a minha vez de conversar com vocês. Aquilo que eu vos tenho a dizer é que nós fomos falar, uma embaixada nossa foi falar com os Grey, ao lugar onde eles estavam, que era a terra dentro de 50 mil anos. Tenho a dizer que esses que estavam ali não faziam a menor ideia do que é que tinha acontecido. Sabiam que tinha havido um cataclismo que arrebentou com isto tudo. Também não sabiam quando. Sabiam que era o povo que tinha que sobrado. Também não sabiam sequer o que eram animais. E o que é que fazem? Lutaram e conseguiram vencer, coitados, com o que tinham. Que era praticamente nada. Fizeram a vida conforme precisavam. E, por sua vez, também não sabiam de ninguém que tivesse sido enviado para trás. Portanto, tinha que ser antes dos 50. Entre o que nós tínhamos posto entre os 50, entre os 10 mil e os 50 mil anos. Ora bem, nós sabemos que a próxima mudança de turno vai durar mais de 25 mil anos. Portanto, foi assim no médio, quando acabou. O que eles sabiam era que estavam desesperados, não sabiam o que é que haviam de fazer. Eram exatamente aquilo que se está à espera. Fininhos, todos cinzentos, com bracinhos compridos, mãos esticadinhas, cara com os olhos assim muito pretos, 1,20 m, 1,25 m. Não tinham sexo, não tinham sexo visível, nem sequer sabiam o que significava a palavra sexo, porque eles se dividiam, eles tinham um laboratório que tratava disso. Portanto, havia alguém que estava acima deles, eles é que não sabiam. A gente foi puxando, agradecemos, despedimos e fomos puxando para trás. Centena de anos a centena de anos. Até que chegámos a uma altura que notámos que havia um outro tipo de greys que estavam lá a atuar. Aqui falámos com eles, eles disseram que tinha havido, que aquilo que sabiam era que tinha sido enviado para trás uma volta de 30, 40 mil greys para saber, para observar e ver se tinham hipótese de impedir o que fazia. O que à partida é muito bom, porquê? Porque faz uma coisa que é, se eles vieram ver se conseguiam impedir, é porque à partida não estava pré-determinado. Também há uma outra solução, um outro motivo que isso pode acontecer. Eles eram os observadores, eles andavam sempre a observar, eles tentavam saber o que é que tinha acontecido, o que é que não tinha, e saber o que é que falhou, o que é que não falhou. Aquilo que eles tinham na memória coletiva era uma guerra total, que tinha começado numa zona qualquer do planeta, que era uma zona a que levou a que a guerra se estendesse a quase todo lado. Também não era preciso muito, porque as armas que os daqui tinham podiam resolver esse problema. Lembrem-se que uma bomba de fragmentária de mantrões pode ocupar quase 1000 km de distância, mas as bombas atómicas que vocês têm agora, 100 delas acaba com a fita destas. E aqui não há 100, há milhares. Vocês lembrem-se que eles disseram que iam desativá-las? Pois, eles disseram.
Eles disseram também que enviaram mais uma vez malta para cá. E essa malta está a andar. Acontece que nós fomos voltar atrás e encontramos-los agora. Sabemos que eles são indefensivos, a única coisa que querem é saber o que é que aconteceu. Eles não sabem a data exata em que aconteceu. Eles andam a imaginar, eles andam a saltar assim, como nós saltamos para a frente e voltamos para trás. Eles andam a imaginar o que é que aconteceu. A raça que está agora aqui, para eles, é uma raça diferente. É a raça que eles não conseguem entender o que aconteceu. Não conseguem. É uma raça para eles completamente diferente. Vocês olhem para vocês e olhem para um grey, é totalmente diferente. Eles são fininhos, mais que posso dizer, nem é magrinhos, é fininhos. Eles sabem que são a mudança. Que foram obtidos através de radiação atómica. Mas eles não sabem como. Sabem que foi. E também sabem que o que eles tinham na Terra onde eles estavam, agora só havia 2 mil milhões de pessoas, nem isso, se calhar nem isso. Portanto, à partida, meus senhores, minhas senhoras, meus amigos, minhas amigas, meus inimigos, minhas inimigas, há uma coisa que a gente tem. Há 6 mil milhões de pessoas que... Eles não sabem a data, não têm registros. Tem tecnologia, tem tudo, mas não tem esses registros, por isso é que eles andam à procura. Entretanto, encontraram-se aqui com uma raça diferente, que é a raça deles, mas que era mais... é mais comprida, tem quase 2 metros, 1,90m, 1,80m, 2 metros, 2,10 m, que é o que nós chamamos os cinzentos altos. Eu não sei como é que a gente vai chamar essa espécie. Eu digo-vos nada uma vez que eu não sei. Porque ao fim e ao cabo, eles são daqui. Agora, como é que, o que é que aconteceu? Mais uma vez vos digo que não sei. Sei apenas que nós vamos sair daqui dentro de 10, 15, 20 anos. Os que vêm para cá substituir não são dragonares. Nem são dragos. Aqui o planeta vai ter que ser alterado para a espécie que vem aí. É mau? Acho que não. Acho que cada um tenta pôr as coisas à sua maneira. Somos 1.400 milhões que serão substituídos exatamente pelo mesmo número de pessoas, mas não será dragos nem drago. Viremos cá de vez em quando? Viremos. Mas já não viremos com aquilo de dizer que vimos vir para aqui, porque não podemos. Não podemos. O ar não vai ser idêntico, a pressão atmosférica não vai ser idêntica. Nada vai ser idêntico. Os híbridos continuam aqui e terão que ser sempre mantidos debaixo de olho. O que aconteceu? Não sei. Mas o que eu sei é que há uma terceira raça deles, ou espécie ou subespécie, que encontramos-la e que está extremamente interessada em descobrir o que a gente somos. O que nós somos, porque eles sabem quem são. Essa espécie ou essa raça é extremamente parecida com os greys, só que não são grey. Têm a mesma formação de corpo, têm a mesma estrutura dos grey pequenos, só que são pele azul. E nós encontramos-la. Devo dizer que eles também não sabem exatamente o que aconteceu, só sabem que foi alguma coisa que aconteceu no planeta, que numa zona remota, que foi levando até que houve uma guerra global. Ninguém ganhou. Porque ninguém ganha. Mas eu vou explicar quem são eles. Vocês imaginem o planeta Terra. É mais ou menos assim. Eu não sou muito bom a fazer com as mãozinhas uma bola, mas é isso. Esse planeta é o planeta onde nós estamos. Podem lhe chamar o que quiser, porque a tradução para as diversas línguas pode não corresponder sempre à palavra Terra. Entretanto, este planeta tem duas vantagens agora de defesa. Uma, que é um cinturão abrangente que abrange todo o planeta, que não impede a visão exterior, mas impede uma coisa, é que os híbridos saiam ou entrem. E tem depois
todo um, todo um outro planeta na qual a Terra está inculpada. Esse planeta está não é palpável, é impalpável. Chama-se Falcarion, é o planeta em que existem os feiticeiros, os magos. E aquilo que a gente veio a saber é que assim que a Terra estourou, é uma maneira de falar, porque ela não estourou, mas o equilíbrio acabou e provocou tantos milhões de mortes, e milhões de milhões. Falcarion sentiu-se também. E aquilo que estava lá também aconteceu, que teve o mesmo destino. Não de guerra, mas o termo passa por difração de essências, mas não é exatamente isso. E eles mudaram. Esses azulinhos são seres com uma capacidade empática, telepática e mais coisas que eles conseguem arrastar a fazer coisas, eles conseguem manobrar os seres. Não conseguem se a pessoa não quiser, mas conseguem manobrar a posição dos seres, conseguem alterar o ADN da própria natureza para tornar a natureza como deve ser, em vez de ser alguma coisa nojenta como é agora. Eles estão. Eles não sabem o que aconteceu, não sabem como aconteceu, não sabem quando aconteceu. Só sabem os efeitos que aconteceu. Mas deram-nos a nós uma teoria que provavelmente é aquilo que vai salvar este planeta. Depende tudo de vocês. Nós não, porque nós vamos embora em 20 anos e os que vierem que se lixem, que tratem disto como deve ser. É assim. Isto não tem nada a ver com astral, que não há astral. Usa-se esse termo porque não sabem o que é que vão dizer mais. E então inventam. A Terra está metida num conjunto de universos, que é universos paralelos. E em cada universo paralelos existem uma cópia que vai sendo alterada pouco a pouco de todas as galáxias, de todos os seres, de todos, sei lá, planetas, sistemas solares e tudo. E nós temos, à volta daqui, da própria multiverso, temos milhares de terras paralelas. Todas elas mudam um bocadinho. Às vezes a história muda com protagonistas diferentes, que é normal, mas vai mudando aos bocados, até que chega um ponto que nem sequer sabem quem somos, se existe, se não existe. A natureza é diferente, as coisas, mas isso agora também não nos interessa, porque nós não temos hipótese nenhuma de lá chegar. Mas naquilo que temos, naquilo que temos, houve buraco. Houve shit completamente numa delas. Essa terra foi destruída por uma batalha de híbridos. Nós estamos na 3, acho que foi 4 ou 5, estão aqui próximos. E o problema grande é que quando há uma destruição de tal maneira grande, geralmente o éter e o subéter mudam de tal maneira que há transposição às vezes daquilo que a gente não quer, que é espécies que são atiradas assim. E aquilo que há, que a hipótese que a gente tem, nos salvarmos, ou antes, vocês se salvarem, é que essa raça não seja daqui. Seja de uma terra em que houve chatice, eles eram diferentes, arranjaram problemas, estouraram e vieram, as vibrações foram de tal maneira tão gigantescas que trouxe essa raça para aqui. Se isso acontecer, eles nunca vão descobrir aqui o que aconteceu. É impossível, porque não aconteceu. De onde eles terão vindo, aconteceu. Aqui nunca aconteceu. E é essa a nossa esperança, é que vocês entendam que não há nada que possa mudar se por acaso não for assim. A não ser que vocês digam, paramos, não há mais nada.
Não vamos fazer a mesma asneira. Vocês são capazes disso? Então vou-vos contar mais uma coisa. Então o que eu vos tenho a dizer é isto. Vocês sabem que no princípio falámos nos grey maiores. Esses grey maiores têm tendência a subjugar os mais pequenos. Porque, não por eles serem exatamente assim, mas por um motivo. É que lembram-se de que eu vos falei que eles tiveram o toque do Zork. É tramado isso, é muito tramado. Porque eles ficaram mesmo, a maior parte, nem todos, ficaram tocados pelo orc no coração. Agora vou-vos contar uma coisa. Tudo isto que está a acontecer é passível de não acontecer. Nós conseguimos descobrir que há hipóteses, 80, 85% que não seja aqui. Se isso se vier a concretizar, a verificar essas 85% de hipóteses, não seja aqui, dentro de alguns anos, mas alguns anos mesmo, vocês vão todos deixar de ver greys. Vai deixar de ver porque eles vão voltar todos para o lado deles. E, infelizmente, vão lá ficar. Dos outros 15% vocês têm que compreender que é a vossa obrigação impedi-los. Agora, se for deles, eles andam aqui perdidos, coitados. Eles não sabem o que andam a fazer. Não os tornem como inimigos, porque não são. Já basta a desgraça que eles tiveram. Agora, vou-vos dizer que uma eventual guerra nunca esteve longe. Nunca houve um único... A não ser, talvez, depois da Segunda Guerra Mundial, aqui na Terra, nunca houve um momento em que não houvesse guerra. Talvez se possa dizer que os países da antiga União Europeia, e que agora é, ou antes, a antiga CE, que agora é a União Europeia, então deixaram de ter guerra desde 1946. Aproveitem, vivam a paz. A viver a paz não é assim tão difícil. E também não é dizer que a paz, onde há paz, não há guerra. Não é nada disso. A paz não é o contrário da guerra. O que é o contrário da guerra é a educação, a cultura, a instrução. Vocês souberem o que se passa, nunca vão permitir ser enganados por ninguém. Por sua vez, dou-vos um conselho. Se alguém dos exércitos, alguém, seja lá de onde for, marinha, aviação, qualquer coisa, se alguém receber uma ordem, destruam outro povo, pensem de 150 vezes. Porque o povo que vocês vão destruir é composto de pessoas, de animais, plantas, pessoas que têm exatamente os mesmos desejos que vocês. Não há inimigos políticos que permitam isso. E um dia, vocês sabem que é o vosso lugar. A lei da volta é muito grande e muito possível de acontecer. E depois, reparem bem, um dia que haja um justiceiro qualquer, tipo Clint Eastwood ou outros, que mate os bandidos todos, mate toda a gente, faça coisa, que até nem era o que ele fazia, mas se isso acontecer, lembrem-se de uma coisa, há de haver um dia que vai sobrar um. E esse um vai verificar que não ganhou nada, perdeu tudo. Mas principalmente aquilo que perdeu foi a capacidade de ter um futuro. Não sejam loucos, não atuem contra outros povos, contra outras pessoas. Estudem, aprendam, conheçam ciências, conheçam arte, conheçam educação, conheçam cultura. Deem-se com os outros. Ninguém é melhor ou pior por ser diferentes cores ou diferentes coisas que queira seguir, porque não há ninguém igual. Sabem qual é a única que eu sempre digo? Que é assim: a única constante que existe neste universo é a mudança. Ou morres ou mudas. Não há outra.
Sejam vocês mesmos o espelho dos outros. Estudem, aprendam, sintam, amem. Porque se não amarem, nem sequer podem dizer que viveram. Simplesmente vão dizer que, olha, estive ali. Vocês são bons demais e melhores que isso. Sejam honestos com vocês próprios e não magoem ninguém, não façam mal a ninguém. Ninguém merece, muito menos vocês. Vocês são melhor que isso. Não deixem que haja pseudo-intelectuais, pseudo-grandes, sei lá, os grandes senhores do mundo e tudo. Não permitam que alguma vez digam vão fazer mal a outros. Quando vocês permitem isso, vocês perdem tudo aquilo que são. E olha, e depois pode acontecer de ser os outros 15% que eu falei. Para todos vocês, eu desejo algo. Desejo que vocês sejam felizes. Um abraço. Próxima virei.